por dias melhores. Os últimos dias de Jesus foram marcados por vários acontecimentos. Os últimos dias dele também foram marcados por reações de Jesus. E ao mesmo tempo, um tempo para a gente pensar sobre quais devem ser as nossas reações, quais devem ser as nossas respostas diante daquilo que Jesus Cristo nos ensina. Os últimos dias de Jesus foram marcados, e aí começa Jesus entrando em Jerusalém, o povo saudando Jesus, ao mesmo tempo as autoridades querendo matar. E do lado oposto, logo em seguida, uma mulher se rende a Jesus e quer adorá-lo. E é interessante, Judas vem e trai. Depois, Pedro vem e nega. Se a gente imaginar essa semana tão agitada de Jesus, quais foram as reações dele? Eu tenho absoluta certeza que cada situação que Jesus Cristo passou nessa última semana, aqui na terra, essa semana tem um significado muito importante para mim e para você. E eu quero começar com a multidão. A multidão o louvou. Marcos registra muito bem essa história. O livro de Marcos, capítulo 11, versos 7 a 10, diz o seguinte: trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram ele os seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam os seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que seguiam gritavam: Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o rei, vindouro do nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Quando Jesus entra em Jerusalém, estava ali o povo todo exaltando o nome de Jesus. Interessante que Jesus, ele é saudado, as pessoas colocavam os mantos, mas muitos saudavam com ramos. Hosana, vamos viajar, vamos para aquele momento ali, as pessoas, Hosana, ele sentado no jumentinho. A propósito, não era assim que os reis entravam nas cidades, não era assim que as pessoas esperavam o Messias. As pessoas esperavam um grande general, um grande militar que ia libertar o povo. E a reação de Jesus ali no jumentinho, você imagina, gente? Você imagina qual foi a reação de Jesus? Olhar aquelas pessoas dizendo o seguinte: será que eles estão me louvando pelaquilo que eu sou? Será que eles compreendem quem eu sou? Será que eles entendem o que é que vai acontecer? Será que eles percebem o que eles estão fazendo? Jesus sabia muito bem que aquela mesma multidão que estava louvando, colocando os seus mantos, colocando as suas palavras, Hosana, Hosana ao rei, Hosana ao rei. Jesus percebia muito bem que aquela mesma multidão era a mesma multidão que um dia iria dizer: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Nessas últimas semanas, por dias melhores, eu acredito que Jesus entra ali em Jerusalém para ensinar para mim e para você algumas coisas. E eu creio que nessa Páscoa a gente precisa dar uma resposta. Eu creio que a reação de Jesus, a observação de Jesus, os olhos de Jesus, a perspectiva de Jesus, precisa ser entendido para a gente de outra forma. A gente precisa muito bem entender o que é que Jesus Cristo espera de mim e de você. Porque quando eu olho aquela multidão louvando a Deus, aquela multidão exaltando o nome do Senhor Jesus, aquela multidão que esperava um Messias, e um Messias guerreiro que ia livrar o povo de Roma, Jesus entra no jumentinho. Contra toda lógica, um rei entrando em um jumentinho. Um rei que daqui a pouco iria morrer. E um povo adorando, Hosana, Hosana, Hosana ao rei. Quantos naquela multidão estavam de fato louvando a Deus, louvando a Jesus de coração? E quantos estavam ali apenas pelo embalo e a emoção do momento? Estavam ali levados pela convicção ou arrastados pela maioria? E aí é algo que eu e você, a gente precisa muito pensar.
muito bem pensar. Será que nós estamos vamos dizer, no calor do momento? A reação de Jesus de olhar para aquela multidão é a mesma reação, os mesmos olhos que olham para mim e para você hoje. A gente adora Jesus pelaquilo que Ele é, a gente adora Jesus pelaquilo que a gente conhece. No livro de João, Jesus Cristo, quando fala sobre adoração, ele diz assim: adoramos porque conhecemos. Adoração é sobre conhecer. Adoração não é simplesmente um sentimento. E nessa Páscoa, eu e você, eu quero que a gente possa mudar. Se eu quero dias melhores para a minha vida, dias melhores para a eternidade, um futuro melhor. Se eu quero dias melhores, eu preciso adorar Jesus pelaquilo que Ele é. Os últimos dias de Jesus, aquela multidão, a primeira coisa que eu aprendo com aquela multidão, e é essa resposta vai trazer para a minha vida e para a sua vida dias melhores. Quando eu e você, a gente adorar Jesus pelaquilo que Ele é. Mas outra coisa que eu aprendo com essa história é que somos a multidão que o louva quando Ele atende nossas expectativas, mas que na mesma intensidade o rejeitamos quando não o compreendemos. Será que é essa a reação? Será que é essa a reação? E será que eu e você, a gente precisa mudar? Nessa Páscoa a gente precisa parar e olhar essa história e começar a dizer o seguinte: a gente o louva, por quê? Porque a gente tem grandes expectativas, mas se as nossas expectativas não forem supridas, ou se aquilo que a gente deseja não for aceito, o que a gente vai fazer com Jesus? A adoração que Deus procura não são ramos balançados, e sim aquele que se dá em espírito e em verdade. Qual rei que você espera? Qual rei que você espera que entre pelas portas da sua vida? Você espera o príncipe da paz ou aquele que vai solucionar problemas? Você espera o rei, o Senhor, o rei do reino de Deus, ou você tem na sua mente alguém que não é realmente Jesus Cristo? Nessa Páscoa a gente precisa parar, e o que Jesus Cristo demonstrou durante essa semana, esses últimos dias de Jesus, é algo que eu e você, a gente precisa parar, para que dias melhores venham a acontecer. E dias melhores irão acontecer quando realmente a gente adorar Jesus, reconhecer o Rei. Quando a gente perceber que Ele é dono, que Ele é Rei, que Ele é Deus, que Ele é poderoso. Quando eu reconhecer, quando eu o adorar, não pelo um sentimento, quando eu o adorar porque eu o conheço, quando eu o adorar pelaquilo que Ele é, dias melhores virão. Mas naquela semana também aconteceu uma coisa interessante. Maria adorou Jesus. Maria adorou Jesus. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício de perfume? Quero chamar a atenção, por que esse desperdício de perfume? Eu quero continuar, Marcos 14, 3-9, ele diz assim: ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem em paz, disse Jesus. Por que estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim nem sempre vocês terão. Ela fez o que pôde. Eu gosto das palavras de ela fez o que pôde. Derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Aquela mulher fez algo
que custou. Generosidade é quando o sacrifício se junta com o prazer. Eu não sei de quem é essa frase, mas eu gosto muito da definição. Generosidade é o sacrifício quando se junta com o prazer. A atitude daquela mulher foi um sacrifício, mas foi prazeroso. A atitude daquela mulher foi uma expressão no tempo certo. Jesus não podia ter sido feito depois, porque iria morrer. Foi no momento certo. A outra coisa que eu aprendo com essa história é que foi notado por Jesus. Jesus disse assim: o que ela fez, eu quero que seja escrito, eu quero que seja registrado. Por quê? Porque eu quero que as pessoas saibam o que essa mulher fez. E qual é a nossa atitude diante desse cenário? Eu acredito que a gente precisa perguntar: qual é o nosso vaso de alabastro? Aquela mulher derramou algo precioso. E quando a gente vai olhar e volta para aquela época, ela gastou 300 denários, ou seja, foi estimado em 300 denários. Uma observação aqui: um denário era um dia de trabalho. Um denário é um dia de trabalho. Ou seja, aquela mulher gastou, investiu, colocou, adorou Jesus. Ela deu como sacrifício, como reconhecimento, como paixão a Jesus. O que, gente? 1 ano de trabalho. 1 ano de trabalho. Aqui não é simplesmente o valor, mas a atitude. Nessa Páscoa, por dias melhores. Ei, gente, por dias melhores nós precisamos adorá-lo pelo que ele é. Adorar a Jesus pelo que Jesus Cristo é, como rei, adorar Jesus como filho de Deus, adorar Jesus como único caminho, adorar Jesus, não entrar na multidão, não apenas estar na multidão pelo entusiasmo, mas estar principalmente conosco mesmo, adorando Jesus diante de qualquer situação. Mas também, por dias melhores, nós precisamos aprender com essa mulher. A resposta que essa mulher deu, a resposta dessa mulher. O que as pessoas estão dizendo para você que é extravagante? Jesus está dizendo: isso é paixão. O que Jesus está dizendo? Isso é que é investimento. E as pessoas estão dizendo: isso é desperdício. O que muitas vezes as pessoas estão dizendo? Isso é exagero. Ei, isso é exagero. Quando para Jesus é fome por Ele. Fome por Ele. Sabe de uma coisa? Nem sempre, mas pode ser que a tua generosidade, a tua adoração, a tua fome, a tua busca por Deus possa ser entendido por outros como exagero, desperdício, perca de tempo. Deixa para lá. Para que isso tudo? Ei, por dias melhores, nós precisamos aprender com essa mulher. Por dias melhores, nós precisamos olhar para os últimos dias de Jesus. Nós precisamos olhar para essa cena. Ei, por dias melhores, gente, eu acredito que nós vamos ter dias melhores. Se a gente aprender com essa mulher, quando a nossa adoração, quando o nosso coração, quando a gente fizer com o coração, dias melhores virão. Quando a nossa fome por Deus for realmente do coração, quando a nossa expectativa estiver em Deus, e a nossa expectativa virá o quê? Virá um sacrifício, mas não aquela coisa penosa, não se rasgar, não algo que é sobre aquilo que eu faço, mas reconhecer que muitas vezes vai exigir tempo, vai exigir qualidade, vai exigir prazer. Eu acredito por dias melhores, e essa mulher me ensina a ter dias melhores. Eu acredito. Qual é? E, gente, a gente está disposto a dar o nosso melhor, a gente está disposto a se sacrificar, a gente está disposto a realmente buscar a Deus com todo o nosso coração. O próprio Jesus afirma um mandamento que muda completamente a minha vida e a sua vida. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, todo o teu coração, entendimento,
força, vigor de todo o teu ser. E o teu próximo como a si mesmo. Eu acredito que essa história faz para a minha vida, traz para a minha vida dias melhores. Mas também naquela semana, Judas o traiu. A multidão adorou, a mulher se deu, Judas traiu. E no livro de Marcos, capítulo 14, 10 e 11, diz o seguinte: então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhes prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Uma oportunidade para entregá-lo. Totalmente diferente da devoção daquela mulher. A propósito, de Maria de Betânia, Maria, irmã de Lázaro e de Marta. Completamente diferente de Maria, que deu o melhor, que quebrou o seu coração, que se colocou diante de Jesus. Judas o traiu. Judas traiu Jesus. E o pior é que Judas trai Jesus com 30 moedas. 30 moedas, gente. Comenta-se que 30 moedas era o preço que se dava para um escravo ferido. Então, se tivesse alguma coisa com um determinado escravo, ele não tivesse muito valor, aquele escravo era vendido por 30 moedas. Quando eu olho essa cena e os últimos dias de Jesus, quando eu olho os nossos dias hoje, eu e você, nós queremos dias melhores. Sim, vamos querer sempre dias melhores. E isso não é problema. Eu tenho certeza que você, empresário, quer dias melhores. Você, família, quer dias melhores. Você, de repente, passou por situações, perdas, pessoas nesse momento lutando na sua família. Você quer dias melhores. Ei, gente, nós queremos dias melhores para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso Brasil, para o mundo. Nós queremos dias melhores. A minha pergunta é: o que é que eu e você, a gente precisa aprender com essa história? O que é que eu e você, a gente precisa aprender? Qual foi a reação de Jesus? Como é que Jesus se comportou? Como é que Jesus Cristo, o que é que Jesus Cristo fez? O que é que Jesus Cristo fez? Ei, gente, primeiro, qual foi a reação de Jesus? Amou Judas. Amou. Deu oportunidade para ele. Se você olha na história, Jesus deu oportunidade. E é isso que ele faz comigo e com você. A reação de Jesus diante dos nossos pecados, a reação de Jesus diante das nossas falhas, nunca é de nos acusar, nunca é de apontar. A reação de Jesus, ou seja, a atitude de Jesus é sempre amar, é sempre dizer o seguinte: eu estou te dando oportunidade, a porta está aberta, a graça está diante de ti. Ei, gente, mas Judas não aproveitou. Judas não aproveitou. E o que é que eu e você nós estamos fazendo ao ponto de se vender? O que é que eu e você nós estamos fazendo ao ponto da gente não permanecer? Será que a gente não tem um preço? E por orgulho a gente não para e começa a examinar o nosso coração. O nosso coração. O que mais me impressiona é que Judas era um dos 12. Teve acesso ao mesmo ensino, às mesmas experiências, o mesmo contato com o Messias, com o Mestre. Todos eles tiveram, mas Judas o traiu. Judas o traiu. O que me leva a pensar é que a gente precisa, por dias melhores a gente precisa se colocar diante do Senhor Jesus e pedir para Ele examinar o nosso coração. Porque podemos estar traindo. A gente pode olhar para Judas e dizer o seguinte: olha, não, foi Judas. A gente pode olhar para Judas e dizer o seguinte: jamais eu vou trair Jesus. Será? Será que a gente não está vendendo Jesus? Será que a gente não está traindo Jesus com as nossas atitudes, com o nosso coração, com a nossa vida?
E, gente, será que a gente não está vendendo Jesus por um relacionamento, trocando Jesus por um relacionamento, trocando Jesus por um emprego, trocando Jesus por um ganho financeiro ou um negócio lucrativo e perdendo a nossa dignidade, perdendo a nossa salvação, perdendo o nosso coração, perdendo a nossa honra? Quando eu olho para Judas, se ele tivesse se arrependido. Gente, quando eu olho para Jacó e Esaú, a história lá que a gente vê no livro de Gênesis, dois irmãos, e aí um vende a herança, a liderança, a bênção de Deus por um prato de comida, Jacó, tudo bem, Jacó faz de uma forma não muito lícita, mas aqui eu não quero falar sobre a atitude de Jacó, eu quero olhar para a vida de Esaú e vendeu tudo isso por um prato de comida, por uma fome momentânea. Por dias melhores vai exigir de mim e de você a gente se arrepender. Por dias melhores vai exigir de mim e de você a gente se colocar como ali o Salmo de número 19. Sonda, Senhor, vê se é em mim. Olha lá o meu coração. Senhor meu Deus, perdoa os meus pecados ocultos. Senhor meu Deus, que os intencionais, eles não me dominem. Que as palavras do meu coração, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de Ti. Salmo 139, Senhor, sonda-me, vê se há em mim. Olha lá dentro de mim. Ei, eu e você, se a gente quer dias melhores, a gente precisa aprender e se arrepender e dizer, Senhor, tem misericórdia, que eu tenho te trocado. Tem misericórdia, ó Deus, que eu tenho trocado o Senhor. Mas os últimos dias de Jesus também trouxe a negação de Pedro. Pedro o negou. Marcos também registra esse episódio. Diz assim, disse-lhe Jesus, vocês todos me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro declarou, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro-lhe que ainda esta noite, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais, mesmo que seja preciso eu morrer contigo, nunca te negarei. E todos outros disseram o mesmo. Pedro era cheio de autoconfiança, ao ponto de ser arrogante. Ser autoconfiante não tem problema, o problema é a autoconfiança nos levar à arrogância. O problema é que Pedro ouviu Jesus falar. Ei, gente, ele ouviu Jesus falar. E Jesus disse assim, Pedro, vai chegar a hora. O galo na expressão é sobre hora. No dia que a hora chegar. No dia que bater a porta. O galo representa momento, tempo. Jesus estava dizendo assim, Pedro, vai chegar o tempo, vai chegar o momento. No tempo, você vai me negar. Ei, gente. Jesus falou e Pedro não ouviu. Por dias melhores, a gente precisa primeiro ouvir o que Jesus Cristo disse. Eu costumo dizer que a gente pode ouvir muita gente, mas a gente deve respeitar o que Jesus Cristo falou. Por dias melhores, eu posso, não está errado, eu estar aberto ao que estão falando. Ei, gente, mas será que eu e você, o que a gente está precisando é ouvir o que a Bíblia diz, o que Jesus Cristo falou, o que Jesus Cristo já determinou, o que a palavra diz. Por dias melhores para mim e para você, quando eu olho para essa história, ei, Jesus falou para Pedro, Jesus disse para Pedro, ei Pedro, cara, tu vai me negar. E ele assim, não, vou não. Já pensou, gente? Jesus dizendo, você vai. E Pedro diz assim, eu não vou. Será que essa não tem sido a nossa reação? Jesus fala, e eu insisto em dizer que não vai acontecer. Jesus diz, eu insisto em dizer, e não acreditar. Jesus afirma, e eu insisto em dizer não. É o que eu penso.
é o que os outros falam. Por dias melhores, eu e você, quando eu olho para essa história, eu vejo a reação de Jesus. Jesus olhando para Pedro e dizendo assim, aqui, gente, a minha criatividade. Jesus olha para Pedro, assim, eu acho que ele não está entendendo o que é que eu estou falando. Estou falando para ele que ele vai negar e ele está dizendo assim, não vou negar. Mas mesmo assim Jesus o amou. Mesmo assim Jesus o amou. Não é isso que eu e você a gente precisa aprender. Primeiro, a gente precisa ouvir mais. A gente precisa ser mais humilde. A gente precisa estar mais aberto. A gente precisa parar. A gente precisa confiar no que Jesus Cristo fala, no que Jesus Cristo diz. Eu e você, nós precisamos parar mais e ouvir Jesus Cristo. Obedecer Jesus Cristo. Mas o final dessa história, eu acho lindo, porque Jesus não o acusou. O final dessa história, Jesus Cristo não lança no rosto de Pedro e diz assim, olha Pedro, eu não disse para você. Não, no final dessa história, Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E aí Pedro reconhece e a história de Pedro muda completamente. Os melhores dias de Pedro foi justamente essa reação dele, reconhecer, se arrepender e mudou completamente. Páscoa, os últimos dias de Jesus, a resposta de Jesus, a atitude de Jesus. Como é que Jesus reagiu? E como é que eu e você, a gente precisa reagir? Diante da multidão, a gente precisa sair dessa multidão, entrar no nosso quarto e adorar o Senhor Jesus e reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Não apenas com ramos, mas com a adoração do nosso coração. Nesses últimos dias, a resposta que eu e você, a gente precisa ter é como aquela mulher. Paixão pela presença de Deus. Paixão pela presença de Jesus. Sacrifício. Dar o nosso coração, dar o nosso melhor, encontrar o nosso alabastro, encontrar o nosso perfume, encontrar o melhor. E o melhor que Deus espera da minha vida é o meu coração, o seu coração. Diante de Judas, a gente não pode perder a oportunidade. Diante da história de Judas, nós não podemos perder a oportunidade que Deus tem nos dado. Deus tem nos dado oportunidade, Deus tem dado, Deus tem já falado, Jesus tem falado, o Espírito Santo já tem falado ao meu coração e ao seu coração. Você que nesse momento está ouvindo essa mensagem, quantas vezes Deus já falou para ti? Qual é a reação que eu e você a gente precisa ter? Arrependimento. Diante da história de Pedro, eu e você a gente precisa aprender a não andar no nosso limite, aprender a escutar mais a voz de Jesus. Nessa Páscoa eu tenho certeza que dias melhores virão, quando a gente olhar ali para a cruz, quando a gente olhar para o Calvário e saber que todo o sacrifício de Jesus, o sacrifício foi dele, para que o prazer a gente pudesse desfrutar. O sacrifício foi dele para que a alegria fosse nossa. O sacrifício foi dele para que a gente possa ter dias melhores. Eu oro nesse momento e eu quero que você, nesse momento, pare agora e faça Jesus Cristo o teu Senhor e o teu Salvador. Não é mudar de religião. Páscoa não é um convite para mudar de religião. Páscoa é um convite para você reconhecer Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador. Talvez você um dia já tenha feito, glória a Deus, mas que você aprenda, continue, ame Jesus, adore, e que você continue firme. Mas de repente você que ainda não fez, que você não entregou tua vida para Jesus, eu quero orar por você. Eu quero que nesse momento você possa olhar para a tua vida e dizer assim, meu Deus, Senhor, eu preciso me arrepender, porque realmente eu tenho sido essa pessoa que tem andado na minha confiança, e essa minha confiança até
determinados momentos tem mostrado arrogância, mas aqui eu quero me arrepender, porque eu tenho um recado para ti: você só dá certo com Jesus. Mais uma vez, não é mudar de religião A para B, não é um convite para ser membro dessa igreja. A resposta que Jesus Cristo espera de mim e de você é você reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Então olha aqui para mim, repete comigo essa oração. Sim, repete comigo essa oração. Diga assim: Jesus Cristo, eu agora te faço o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Eu recebo agora, pela fé, o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda a seguir Jesus, a obedecer Jesus. Espírito Santo, me ajuda a conhecer Jesus, porque a partir de hoje eu sou teu para sempre. Amém, amém, amém. Dias melhores virão por causa disso. Jesus Cristo, a partir de hoje, é teu Senhor e teu Salvador.